Uma menina entrou numa boutique de luxo com uma carteirinha guardando suas economias. Queria comprar um vestido especial, mas o gerente a humilhou cruelmente. Ele não sabia que uma mulher poderosa estava observando tudo e sua vida mudaria para sempre. Isabela segurava firme sua pequena carteira de pano, onde guardava cada moedinha que juntou durante meses. Suas mãozinhas tremiam de emoção enquanto observava os vestidos dourados da vitrine da boutique Essence. O brilho dos tecidos refletia em seus olhos castanhos, criando um espetáculo de sonhos e esperança. Mamãe vai ficar tão bonita no casamento da tia, sussurrou para si mesma, lembrando da festa que aconteceria em alguns dias. Luciana, sua mãe, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar a família. Isabela havia escutado ela comentando com a vizinha que não tinha um vestido adequado para a cerimônia. A menina respirou fundo, enchendo o peito de coragem. Havia passado semanas juntando moedas que encontrava no sofá, guardando o troco do pão e até mesmo vendendo alguns de seus brinquedos para os coleguinhas da escola. Cada centavo ali representava um sacrifício, um sonho, uma demonstração pura de amor filial. A porta de vidro da boutique parecia imensa para seus 8 anos de altura, mas Isabela a empurrou com determinação. O sino dourado anunciou sua chegada com um som melodioso que ecoou pelo ambiente sofisticado. Ricardo, o gerente da loja, estava organizando gravatas importadas quando o som do sino o fez levantar a cabeça. Seus olhos se estreitaram ao ver uma criança vestida de forma simples adentrando seu santuário de luxo. O terno impecável que vestia parecia uma armadura contra qualquer coisa que considerasse inadequada para aquele ambiente. Que criança mal educada! Onde estão os pais? Murmurou entre dentes, interrompendo o que estava fazendo. Sua expressão se contorceu em uma mistura de desdém e irritação. Fernanda, a vendedora mais nova da equipe, sentiu o coração apertar ao ver a pequena visitante. Havia algo especial naquela menina. Uma pureza e determinação que contrastavam drasticamente com a clientela usual da boutique. Ela observou Isabela caminhar com passos decididos, mas respeitosos, entre as araras de roupas caríssimas. Isabela olhava para cima, maravilhada com a altura das araras e a beleza dos tecidos que pendiam como cascatas de sonhos. Cada vestido parecia ter saído de um conto de fadas. Ela identificou um dourado que brilhava de forma especial. Seria perfeito para sua mãe. Com a inocência típica de uma criança, ela se dirigiu ao balcão principal. Precisou subir na ponta dos pés para conseguir apoiar os braços na superfície de mármore polido. Seu sorriso era genuíno e contagiante quando finalmente conseguiu chamar a atenção de Fernanda. "Moça, boa tarde. Eu preciso de um vestido bem bonito para a minha mamãe", disse Isabela, sua voz melodiosa ecoando pelo ambiente silencioso. "Ela trabalha muito, muito mesmo, e merece ficar linda no casamento da titia." A sinceridade em suas palavras era tocante. Fernanda sentiu os olhos marearem discretamente. Era raro ver tamanha demonstração de amor e maturidade emocional em alguém tão jovem. Ricardo, porém, interpretou a cena de forma completamente diferente. Para ele, aquela era uma invasão inaceitável. Uma criança desacompanhada e inadequadamente vestida havia profanado seu espaço sagrado de vendas para a elite. "E quanto dinheiro você tem aí, pequena?", perguntou Ricardo, se aproximando com passos calculados. Sua voz carregava uma ironia cruel que fez Fernanda se arrepiar. Isabela abriu sua carteirinha de tecido com movimentos cuidadosos, como quem manuseia um tesouro. Suas moedinhas tilintaram suavemente quando ela as despejou sobre o balcão de mármore. Havia moedas de todos os tamanhos, e algumas notas amassadas que ela havia alisado com carinho. "Juntei tudo isso durante muito tempo. Dá para comprar um vestido bonito para a mamãe?", perguntou com os olhos brilhando de expectativa e orgulho. Ricardo olhou para as moedas como se fossem algo repugnante. Em sua mente calculista, aquela quantia ridícula não pagaria nem mesmo uma manga de qualquer peça em sua loja. Mas mais que isso, a presença daquela criança representava uma afronta ao status que ele havia construído. Fernanda observava a cena com crescente desconforto. Ela conhecia Ricardo há tempo suficiente para saber que algo terrível estava prestes a acontecer.
O gerente tinha um histórico de tratar mal clientes que não se encaixavam no perfil de elite que ele desejava para a loja. Isabela? Uma voz suave ecoou pela loja. A menina se virou rapidamente, reconhecendo imediatamente a voz de sua mãe. Luciana acabara de chegar ao shopping após terminar seu turno de trabalho em uma das casas onde prestava serviços. Ela havia ficado preocupada quando a vizinha contou que Isabela havia saído sozinha. «Mamãe, vim comprar um vestido lindo para a senhora», exclamou Isabela, correndo em direção à mãe com os braços abertos. Luciana a abraçou, mas seus olhos rapidamente captaram a tensão no ambiente. Ricardo a observava com o mesmo desdém, agora multiplicado por ter duas invasoras em seu território. «Desculpem o incômodo», disse Luciana, tentando manter a dignidade apesar da situação constrangedora que sentia se formando. «Minha filha deve ter se perdido». «Não me perdi, mamãe. Vim comprar o vestido que a senhora merece para o casamento da titia». Isabela protestou, apontando para suas moedas ainda espalhadas no balcão. Fernanda sentiu uma onda de emoção ao presenciar aquele momento. A pureza do amor daquela criança por sua mãe era algo que raramente se via, especialmente em um ambiente tão materialista quanto aquele. Ricardo, entretanto, via apenas uma oportunidade de demonstrar seu poder e estabelecer as regras de seu território. O que ele não sabia era que alguém muito especial estava prestes a entrar em sua loja e que suas próximas palavras mudariam não apenas aquele dia, mas o resto de sua vida. Do lado de fora, uma elegante silhueta feminina se aproximava da vitrine, observando atentamente a cena que se desenrolava no interior da boutique. Dona Margarete havia parado para admirar os vestidos em exposição quando sua atenção foi capturada pelo drama humano acontecendo bem diante de seus olhos. O momento decisivo estava chegando, e ninguém poderia imaginar as consequências que se seguiriam. O ambiente da boutique Essence ficou carregado de uma tensão quase palpável. Ricardo olhou para as moedinhas espalhadas no balcão de mármore como se fossem algo contagioso. Sua expressão se endureceu ainda mais quando viu Luciana se aproximar, tentando manter a dignidade diante da situação constrangedora que sentia se formando. «Mamãe, olha quanto dinheiro eu juntei!» exclamou Isabela, orgulhosa, apontando para suas economias. «Agora podemos comprar o vestido mais lindo para a senhora usar no casamento da titia!» Luciana sentiu o coração apertar. Reconhecia aquele olhar no rosto do gerente, o mesmo que recebia em alguns lugares quando sua condição social ficava evidente. Mas ver sua filha inocente sendo alvo desse preconceito era quase insuportável. Ricardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma performance. Fernanda pressentiu o que estava por vir e tentou intervir discretamente. «Senhor Ricardo, talvez eu possa ajudar essas clientes», começou ela, mas foi interrompida por um gesto brusco do gerente. «Fernanda, continue organizando as prateleiras. Eu resolvo isso», disse Ricardo com uma frieza que fez a vendedora recuar instintivamente. Ele se dirigiu ao balcão onde Isabela ainda admirava suas moedas com olhos brilhantes. O contraste entre a inocência da criança e a crueldade que estava prestes a se manifestar era devastador. «Escute bem, menina», começou Ricardo, sua voz baixa mas carregada de condescendência. «Isso aqui não é uma loja de brinquedos ou um bazar de rua. Esta é uma boutique de alta costura, onde cada peça vale mais do que você conseguiria juntar em uma vida inteira». Isabela franziu a testinha, confusa com o tom hostil. «Mas eu juntei bastante dinheiro, moço. Trabalhei muito para isso». A palavra «trabalhei», na boca de uma criança de 8 anos, fez algo se quebrar dentro de Fernanda. Ela sabia que precisava testemunhar aquela injustiça, mesmo que não pudesse impedi-la. «Trabalhou?» Ricardo soltou uma risada amarga. «Você não sabe nem o que significa trabalho de verdade. E essa quantia ridícula». Ele apontou desdenhosamente para as moedas. «Não pagaria nem mesmo uma etiqueta dos nossos vestidos». Luciana deu um passo à frente, tentando proteger a filha. «Por favor, senhor. Ela é apenas uma criança que queria fazer algo especial». «Exatamente o que eu estava pensando», cortou Ricardo, virando-se para ela com um olhar penetrante. «Uma criança desacompanhada.
perturbando nossos clientes VIP. Vocês duas claramente não pertencem a este ambiente. As palavras atingiram Isabela como pequenas punhaladas. Ela não compreendia completamente a crueldade por trás delas, mas sentia que algo estava terrivelmente errado. Suas mãozinhas tremeram quando ela começou a juntar as moedas novamente. Eu só queria comprar algo bonito para a mamãe, murmurou, sua voz começando a falhar. Ricardo se inclinou sobre o balcão, aproximando o rosto da menina. Bem, pequena princesa da realidade, deixe-me explicar como funciona o mundo real. Lugares como este são para pessoas que podem realmente pagar, não para quem vem aqui brincar de casinha com moedinhas. Fernanda fechou os punhos, lutando contra cada fibra do seu ser que gritava para intervir. Ela sabia que confrontar Ricardo poderia custar seu emprego, mas ver aquela criança sendo humilhada estava destroçando seu coração. Talvez vocês encontrem algo mais adequado nas lojas do térreo, continuou Ricardo, cada palavra escolhida para ferir. Ou quem sabe no mercado de pulgas do final de semana. Lá vocês podem pechinchar com suas moedinhas à vontade. Luciana abraçou Isabela, que agora segurava sua carteirinha com força, tentando conter as lágrimas que começavam a formar em seus olhos. A humilhação era dupla, não apenas sua, mas de sua filha inocente. Vamos embora, meu amor, sussurrou Luciana, sua própria voz embargada. Mas Isabela, com a teimosia típica de uma criança determinada, não desistiu completamente. Moço, minha mamãe é a pessoa mais trabalhadora do mundo. Ela merece coisas bonitas também. A inocente defesa da filha fez Luciana lutar ainda mais para manter a compostura. Ricardo, porém, viu aquilo como mais uma afronta. Escutem bem, disse ele, sua voz agora mais alta, chamando a atenção de toda a loja. Não vou repetir novamente. Saiam da minha loja imediatamente, antes que eu chame a segurança do shopping. Vocês estão incomodando nossos clientes reais. Foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. O sino dourado da entrada tocou suavemente, anunciando a chegada de uma nova cliente. Uma mulher elegante adentrou a loja com passos firmes e seguros. Dona Margarete usava um casaco de lã fina e carregava uma bolsa discreta, mas obviamente cara. O que ninguém sabia era que ela havia parado do lado de fora da vitrine exatamente quando Ricardo começou sua humilhação. Através do vidro, ela havia presenciado cada palavra cruel, cada gesto de desdém direcionado àquela criança inocente e sua mãe trabalhadora. Ricardo imediatamente mudou sua postura ao ver a nova cliente. Seu sorriso profissional surgiu instantaneamente, como se fosse acionado por um interruptor. Boa tarde, senhora. Bem-vinda à Boutique Essence. Como posso ajudá-la hoje? Disse ele, completamente ignorando Isabela e Luciana, como se elas fossem invisíveis. Dona Margarete não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram a cena com uma intensidade que fez Fernanda se sentir ainda mais desconfortável. Havia algo na expressão daquela mulher que sugeria tempestade se aproximando. Isabela, sem entender a complexidade da situação, se aproximou timidamente da recém-chegada. Moça, a senhora acha que minha mamãe ficaria bonita com um destes vestidos? A pergunta inocente ecoou pelo silêncio tenso da loja. Dona Margarete olhou para baixo e viu os olhos esperançosos de Isabela, ainda brilhantes apesar da humilhação recente. Algo se moveu profundamente em seu coração. Ricardo rapidamente tentou controlar a situação. Perdoe o incômodo, senhora. Estas pessoas já estavam saindo. Mas Dona Margarete levantou uma mão, silenciando-o imediatamente. Ela se ajoelhou na altura de Isabela, ignorando completamente o constrangimento de Ricardo. Claro que sua mamãe ficaria linda, querida, disse ela suavemente. Mães trabalhadoras são as mulheres mais bonitas do mundo. A resposta de Dona Margarete foi como um raio em céu claro. Ricardo sentiu algo gelado percorrer sua espinha, mas ainda não compreendia a magnitude do que estava prestes a acontecer. O que ele não sabia era que acabara de humilhar uma criança na frente de uma das mulheres mais influentes da cidade. E Dona Margarete não era conhecida por deixar injustiças passarem despercebidas. O destino de todos naquela loja estava prestes a mudar para sempre. O momento em que Dona Margarete se ajoelhou na altura de Isabela foi como se o tempo tivesse parado na Boutique Essence.
Ricardo sentia gotas de suor frio formando em sua testa. Embora ainda não compreendesse completamente por que aquela cliente elegante estava dando atenção àquelas invasoras de seu estabelecimento. "Sua mamãe trabalha muito mesmo, não é, querida?" perguntou Dona Margarete, sua voz suave contrastando drasticamente com o tom áspero que Ricardo havia usado momentos antes. Isabela assentiu vigorosamente, seus olhos recuperando um pouco do brilho que a humilhação havia tentado apagar. "Sim, ela limpa 3 casas diferentes e sempre chega em casa bem cansada, mas nunca esquece de me fazer jantar e ajudar com a lição de casa." Dona Margarete sorriu genuinamente, mas Ricardo captou algo mais profundo naquele sorriso. Uma intensidade que o fez engolir seco. Ele tentou retomar o controle da situação. "Senhora, peço desculpas por este incômodo. Permita-me mostrar nossa nova coleção de inverno. Temos peças exclusivas que chegaram diretamente de Paris", começou Ricardo, estendendo o braço na direção das araras mais caras. Mas Dona Margarete permaneceu onde estava, ainda conversando com Isabela. "E você juntou todo esse dinheiro sozinha para comprar um presente para sua mamãe?" "Juntei sim. Demorou muito tempo, mas consegui", respondeu Isabela, mostrando orgulhosamente sua carteirinha. "Vendi alguns brinquedos na escola, guardei o troco do pão e até achei algumas moedinhas no sofá de casa." Cada palavra de Isabela era como uma punhalada no peito de Ricardo. Ele começou a perceber que aquela cliente não estava interessada em suas mercadorias. Ela estava completamente focada na história daquela criança. Fernanda observava tudo com crescente apreensão. Havia algo na postura de Dona Margarete que sugeria autoridade, poder. A forma como ela se vestia, como se portava, como falava, tudo indicava que ela não era uma cliente comum. "Que gesto lindo, Isabela", disse Dona Margarete, tocando suavemente o ombro da menina. "Você sabe o nome dela, não sabe, querida?" Ricardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Como aquela mulher sabia o nome da criança? Ele não havia prestado atenção quando a mãe a chamara, mas aparentemente Dona Margarete sim. "Como a senhora sabe meu nome?" perguntou Isabela, surpresa, mas não assustada. "Escutei sua mamãe te chamar há pouco", explicou Dona Margarete, lançando um olhar penetrante na direção de Ricardo. "Estava observando vocês da vitrine." As palavras caíram como bombas no ambiente. Observando da vitrine significava que ela havia presenciado toda a humilhação. Ricardo sentiu suas pernas bambearem ligeiramente. Luciana, que havia permanecido quieta tentando processar a situação, finalmente encontrou sua voz. "Senhora, obrigada pela gentileza com minha filha, mas não queremos incomodar mais. Já estávamos saindo." "Incomodar?" Dona Margarete se levantou lentamente, sua estatura imponente se revelando por completo. "Quem disse que vocês estão incomodando?" Ela se virou para Ricardo e algo no ar mudou completamente. A temperatura da loja pareceu cair alguns graus. "Foi você quem disse isso?" perguntou ela, sua voz mantendo a suavidade, mas carregando uma autoridade que fez Ricardo recuar instintivamente. Bem, é que nossa clientela habitual", gaguejou Ricardo, tentando encontrar palavras que não o incriminassem ainda mais. "Sua clientela habitual", repetiu Dona Margarete, cada sílaba pronunciada com precisão cirúrgica. "E quem exatamente determina quem pode ou não entrar em uma loja aberta ao público?" Fernanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela nunca havia visto Ricardo tão desconfortável, tão claramente fora de seu elemento. Aquela mulher havia virado o jogo completamente. "Senhora, talvez houve um mal-entendido", tentou Ricardo, seu tom agora significativamente mais respeitoso. "Mal-entendido?" Dona Margarete riu, mas não havia humor em sua risada. "Escutei perfeitamente você dizer que elas não pertencem a este ambiente, que deveriam procurar o mercado de pulgas. Escutei você humilhar uma criança de 8 anos por ter sonhado em comprar um presente para sua mãe trabalhadora." Cada acusação era como um tiro certeiro. Ricardo sentia o chão desaparecendo sob seus pés. Como aquela situação havia saído tanto do controle? Isabela, alheias às tensões adultas, puxou a barra do vestido de Dona Margarete. "Moça, a senhora acha que o gerente vai deixar eu comprar o vestido agora? Prometo que tenho dinheiro." A inocência da pergunta fez Dona Margarete fechar os punhos discretamente.
Ver aquela criança ainda esperançosa, ainda acreditando na bondade das pessoas, após ter sido tratada com tamanha crueldade, era simultaneamente inspirador e revoltante. Sabe, Isabela, disse Dona Margarete, se ajoelhando novamente, acho que você merece muito mais do que simplesmente comprar um vestido aqui. Ricardo franziu a testa. O que ela queria dizer com muito mais? Fernanda, chamou Dona Margarete, fazendo a vendedora sobressaltar. Esse é seu nome, não é? Vi na etiqueta. Sim, senhora, gaguejou Fernanda. Você presenciou tudo o que aconteceu aqui? Fernanda olhou nervosamente para Ricardo, depois de volta para Dona Margarete. A pergunta era carregada de significado, e ela sabia que sua resposta poderia ter consequências. Sim, presenciei, respondeu ela finalmente, sua voz baixa mas firme. E o que você achou da forma como essas clientes foram tratadas? A pergunta pairou no ar como uma espada prestes a cair. Ricardo tentou intervir mais uma vez. Senhora, aprecio sua preocupação, mas questões internas da loja... Questões internas? Dona Margarete se levantou bruscamente, sua paciência claramente esgotada. Humilhar clientes em público é questão interna. Ela caminhou até o balcão onde as moedinhas de Isabela ainda estavam espalhadas. Com cuidado reverente, começou a juntá-las uma por uma. Sabe o que vejo aqui? Perguntou ela, segurando uma das moedas contra a luz. Vejo o dinheiro mais honesto que já entrou nesta loja. Cada centavo representa trabalho real, sacrifício real, amor real. Isabela sorriu radiante. A senhora entende. Eu trabalhei muito para juntar tudo isso. E você deveria ser tratada como a cliente mais valiosa desta loja, declarou Dona Margarete, sua voz agora alta o suficiente para ecoar por todo o ambiente. Ricardo sentia a situação escapando completamente de seu controle. Havia algo naquela mulher que gritava perigo, poder, consequências que ele ainda não conseguia dimensionar. Por favor, me desculpem se houve algum mal-entendido. Tentou ele mais uma vez. Não houve mal-entendido algum, cortou Dona Margarete. Houve exatamente o que presenciei. Discriminação cruel contra uma criança inocente e sua mãe trabalhadora. Ela se dirigiu a Luciana, que observava tudo com uma mistura de gratidão e confusão. Senhora, qual é seu nome? Luciana, senhora. Luciana, você trabalha há quantos anos? Desde os 15, senhora. Sempre foi difícil, mas é vida honesta. Dona Margarete assentiu respeitosamente. E criou essa menina maravilhosa sozinha? Com muito orgulho, senhora. Como deve ser mesmo, disse Dona Margarete, lançando outro olhar fulminante para Ricardo. Algumas pessoas não fazem ideia do que significa dignidade real. Nela se aproximou de Isabela mais uma vez. Querida, me responda uma coisa. Você ainda quer comprar um vestido para sua mamãe? Quero sim, mais que tudo no mundo. Então vamos comprar, declarou Dona Margarete simplesmente. Ricardo piscou confuso. Perdão? Fernanda, chamou Dona Margarete, ignorando completamente o gerente. Mostre para Isabela os vestidos mais bonitos da loja. Ela vai escolher um para sua mamãe. Mas, senhora, começou Ricardo. Mas nada, cortou Dona Margarete. Esta criança veio aqui como cliente, será tratada como cliente. E eu vou garantir pessoalmente que isso aconteça. O que ninguém ainda sabia era que Dona Margarete não era apenas uma cliente comum. Ela era alguém cujo nome carregava peso suficiente para mudar não apenas aquele dia, mas toda a realidade daquela boutique. E Ricardo estava prestes a descobrir exatamente quem havia acabado de desafiar. O silêncio que se seguiu à declaração de Dona Margarete foi ensurdecedor. Fernanda olhava entre ela e Ricardo, sentindo que estava prestes a presenciar algo que mudaria tudo. Isabela segurava a mão de sua mãe, seus olhos brilhando com uma esperança renovada que parecia iluminar toda a loja. Fernanda, repetiu Dona Margarete, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Mostre para nossa jovem cliente os vestidos da coleção principal. Ricardo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse mais aguda que o normal. Senhora, com todo respeito, mas temos procedimentos... Procedimentos? Dona Margarete se virou para ele com uma expressão que fez o gerente recuar 2 passos. Que interessante. Me conte sobre esses procedimentos que impedem uma criança de ser tratada com dignidade.
Isabela, alheia à tensão crescente, puxou a saia de Dona Margarete. Moça, a senhora tem certeza? Meu dinheiro é pouco. Seu dinheiro vale exatamente o que qualquer outro dinheiro vale, querida, respondeu Dona Margarete, acariciando suavemente o cabelo da menina. Na verdade, vale muito mais, porque foi conquistado com tanto amor. Luciana sentia lágrimas formando em seus olhos. Há anos não via alguém tratar sua filha com tanta gentileza e respeito. Senhora, não sabemos como agradecer sua bondade, mas não podemos aceitar caridade. Caridade? Dona Margarete sorriu genuinamente. Não há caridade alguma aqui. Sua filha veio comprar um vestido e é exatamente isso que vai acontecer, com o dinheiro dela. Ricardo sentia gotas de suor escorrendo por sua testa. Algo estava muito errado naquela situação, mas ele não conseguia identificar exatamente o que era. Fernanda, percebendo que a tensão estava se tornando insuportável, decidiu agir. Isabela, que tal olharmos alguns vestidos juntas? Os olhos da menina se iluminaram completamente. Posso mesmo? Claro que pode, meu amor, disse Fernanda, estendendo a mão para ela. Você é nossa cliente especial. Enquanto Fernanda guiava Isabela em direção às araras de vestidos, Dona Margarete permaneceu próxima ao balcão, observando Ricardo com uma intensidade que o fazia se sentir como um inseto sob uma lupa. Diga-me, começou ela, sua voz baixa, mas penetrante. Há quanto tempo você trabalha aqui? 3 anos, senhora. Sou o gerente responsável por toda a operação da loja, respondeu Ricardo, tentando recuperar algum vestígio de autoridade. 3 anos, repetiu ela, assentindo lentamente. E em todos esses 3 anos, sempre tratou clientes assim? Eu não entendo a pergunta, gaguejou ele. Acho que entende perfeitamente, replicou Dona Margarete. Tenho certeza de que não é a primeira vez que julga alguém pela aparência ou condição social. Ricardo abriu a boca para protestar, mas algo no olhar daquela mulher o fez permanecer em silêncio. Do outro lado da loja, Isabela havia encontrado o vestido dourado que vira pela vitrine. Suas mãozinhas tocaram o tecido com reverência, como se estivesse acariciando um sonho. Este é perfeito para a mamãe, exclamou ela, virando-se para Luciana com os olhos transbordando de alegria. Luciana se aproximou e viu a etiqueta do vestido. O preço a fez engolir seco. Era mais do que ela ganhava em 2 meses de trabalho. Meu amor, esse vestido é muito caro, começou ela suavemente. Quanto custa? Perguntou Isabela, sem entender completamente o conceito de valores monetários além de suas moedas. Fernanda olhou discretamente para a etiqueta e sentiu o coração apertar. Ela sabia que aquelas moedinhas não cobririam nem uma fração do preço. Foi quando Dona Margarete se aproximou do grupo. Posso ver? Ela examinou o vestido cuidadosamente, sentindo a qualidade do tecido entre os dedos. Escolha excelente, Isabela. Sua mamãe vai ficar deslumbrante. Mas, senhora, começou Luciana. Fernanda, interrompeu Dona Margarete. Quanto sobra das moedinhas da Isabela após a compra deste vestido? A pergunta pegou todos de surpresa. Fernanda olhou confusa entre o vestido e as moedas no balcão. Bem, na verdade, ela gaguejou, tentando encontrar uma forma gentil de explicar a impossibilidade matemática. Na verdade, sobra exatamente o troco correto, declarou Dona Margarete simplesmente, como se estivesse afirmando um fato inquestionável. Ricardo franziu a testa, confuso. Como assim sobra troco? O preço desse vestido é exatamente o que nossa cliente pode pagar, cortou Dona Margarete, seu tom não admitindo discussão. Isabela bateu palmas de alegria. Então eu posso comprar mesmo? Pode sim, querida. E ainda vai sobrar dinheiro para você guardar, confirmou Dona Margarete. Ricardo sentia que estava perdendo completamente o controle da situação. Senhora, com todo respeito, mas há um mal-entendido sobre os preços. Não há mal-entendido algum, disse Dona Margarete, finalmente se virando para encará-lo diretamente. A menos que você esteja questionando minha capacidade de fazer contas. Algo na forma como ela disse isso fez um alarme soar na mente de Ricardo. Havia autoridade demais, confiança demais naquela declaração. Fernanda, continuou Dona Margarete, embale o vestido para nossa cliente especial.
Mas eu preciso da autorização do gerente para... Começou Fernanda. Você tem minha autorização, declarou Dona Margarete simplesmente. Ricardo piscou, confuso. Sua autorização? Senhora, acho que há uma confusão. Eu sou o gerente desta loja. É mesmo? Perguntou Dona Margarete, tilting her head slightly. Que interessante. Ela caminhou calmamente até sua bolsa, que havia deixado sobre o balcão, e retirou um cartão de visita. Com movimentos deliberados, ela o estendeu para Ricardo. O gerente pegou o cartão e leu o nome. Seus olhos se arregalaram. Suas mãos começaram a tremer visivelmente. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como papel. Dona Margarete Santana, leu ele em voz alta, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Fernanda franziu a testa. O nome não significava nada para ela, mas a reação de Ricardo sugeria que deveria significar. Presidente do Grupo Santana, continuou Ricardo, lendo o restante do cartão. Proprietária de... Ele não conseguiu terminar a frase. O cartão escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão de mármore com um som que ecoou pela loja silenciosa. Proprietária desta boutique, completou Dona Margarete calmamente. Entre outras coisas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela continuava admirando seu vestido, alheia ao terremoto que havia acabado de abalar as fundações da realidade de Ricardo. Fernanda sentiu suas pernas bambearem. A mulher que havia presenciado toda a humilhação, que havia defendido Isabela com tanta veemência, era a proprietária da loja. Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, tentando formar palavras que simplesmente não vinham. 3 anos de carreira, de construção de imagem, de autoridade, tudo desmoronando em questão de segundos. Agora, disse Dona Margarete, sua voz mantendo o mesmo tom calmo de antes, vamos embalar o vestido da Isabela? Luciana finalmente compreendeu a magnitude do que estava acontecendo. Sua filha havia sido humilhada pelo funcionário de uma loja na frente da própria dona do estabelecimento. Senhora, nós... Tentou ela, mas as palavras se perderam na emoção. Não se preocupe, Luciana, disse Dona Margarete suavemente. Hoje é o dia especial da Isabela. Vamos nos concentrar nisso. Isabela, percebendo que algo importante havia acontecido, mas sem entender exatamente o que, olhou ao redor com curiosidade. Mamãe, por que todo mundo está quieto? Porque às vezes, respondeu Dona Margarete, se ajoelhando na altura da menina. A vida nos ensina lições muito importantes sobre como devemos tratar as pessoas. Ricardo sabia que sua carreira havia acabado. Não apenas naquela loja, mas possivelmente em toda a cidade. A reputação de Dona Margarete era conhecida. Ela não tolerava injustiças, especialmente quando envolviam funcionários de suas próprias empresas. O que ele não sabia ainda era que a verdadeira lição estava apenas começando. O silêncio na boutique Essence era tão denso que parecia ter peso próprio. Ricardo permanecia paralisado, olhando para o cartão caído no chão, como se fosse uma sentença de condenação. Sua mente corria desesperadamente, tentando encontrar alguma forma de reverter o irreversível. Dona Margarete observou a expressão de pânico no rosto do gerente, com uma calma que contrastava drasticamente com a tempestade que se formava em seus olhos. Ela havia construído um império empresarial baseado em princípios sólidos de respeito e dignidade humana. E ver um de seus próprios funcionários violando esses valores de forma tão cruel era inaceitável. Isabela, disse ela suavemente, mantendo o foco na criança que permanecia alegremente alheia ao drama adulto se desenrolando ao seu redor. Que tal experimentarmos o vestido na sua mamãe para ter certeza de que ficará perfeito? Pode mesmo? Perguntou Isabela, seus olhos brilhando de entusiasmo puro. Claro que pode, meu amor. Fernanda, poderia nos mostrar o provador? Fernanda, ainda processando a revelação sobre a identidade de Dona Margarete, balançou a cabeça vigorosamente. Sim, senhora. Por aqui, por favor. Enquanto Luciana era gentilmente guiada em direção ao provador com o vestido dourado nos braços, Dona Margarete se virou para Ricardo. A transformação em sua expressão foi instantânea. A suavidade maternal deu lugar a uma autoridade empresarial que fez o ar da loja parecer mais pesado. Você, disse ela,
Sua voz baixa, mas carregada de uma intensidade que fez Ricardo recuar instintivamente. Ficará exatamente onde está, até eu terminar de cuidar das minhas clientes. Ricardo abriu a boca para falar, mas um único olhar de Dona Margarete o silenciou completamente. Do provador, chegaram sons de admiração mútua. Isabela batia palmas enquanto Luciana se olhava no espelho, mal acreditando na imagem refletida. "Mamãe, a senhora está a mulher mais linda do mundo!" exclamou Isabela, sua voz carregada de orgulho genuíno. Luciana sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Há anos não se vestia com algo tão elegante, tão bonito. O vestido dourado a transformava, fazendo-a se sentir valorizada de uma forma que havia esquecido ser possível. "Venham mostrar para nós", chamou Dona Margarete. Quando Luciana saiu do provador, Fernanda segurou a respiração. A transformação era impressionante, não apenas pela beleza do vestido, mas pela forma como a dignidade de Luciana parecia ter sido restaurada. "Perfeito", declarou Dona Margarete com aprovação genuína. "Absolutamente perfeito." Isabela correu até a mãe e a abraçou com toda a força de seus bracinhos. "Eu disse que a mamãe ia ficar linda! Eu disse!" "Você tinha razão, querida", concordou Dona Margarete, observando a cena com um sorriso caloroso. "Agora vamos finalizar sua compra?" Ela se dirigiu ao balcão onde as moedinhas de Isabela ainda estavam espalhadas. Com cuidado reverente, começou a juntá-las em pequenas pilhas. "Vamos ver. Temos aqui o valor exato do vestido", anunciou ela, separando uma quantia das moedas. "E ainda sobra um troco considerável para você guardar." Isabela observou fascinada enquanto suas economias eram organizadas. "Sobra mesmo?" "Sobra sim. Na verdade, com esse troco, que tal escolhermos um presente especial para você também?" "Para mim?" perguntou Isabela surpresa. "Claro! Você trabalhou tanto para juntar esse dinheiro? Merece algo especial também." Fernanda observava a cena com lágrimas nos olhos. A gentileza e dignidade com que Dona Margarete tratava aquela família contrastava dolorosamente com a crueldade que Ricardo havia demonstrado. "Fernanda", chamou Dona Margarete, "temos algum acessório bonito que nossa jovem cliente gostaria?" "Temos sim", respondeu Fernanda com entusiasmo renovado. "Isabela, que tal uma pulseirinha dourada para combinar com o vestido da sua mamãe?" A menina bateu palmas de alegria. "Assim vamos estar combinando." Enquanto Fernanda mostrava as opções de acessórios para Isabela, Dona Margarete se aproximou de Ricardo. O gerente havia permanecido imóvel, observando toda a interação com uma mistura de fascínio e terror. "Agora podemos conversar", disse ela, sua voz voltando ao tom empresarial. "Dona Margarete, eu preciso explicar. Não era minha intenção", gaguejou Ricardo, tentando desesperadamente encontrar palavras que pudessem salvá-lo. "Não era sua intenção?" ela repetiu, tilting her head slightly. "Então o que exatamente presenciei aqui? Foi um mal-entendido? Um momento de estresse? Um momento de estresse?" A voz de Dona Margarete subiu levemente. "Você humilhou uma criança inocente e sua mãe trabalhadora por puro preconceito social e chama isso de momento de estresse?" Ricardo sentia o chão desaparecendo sob seus pés. "Dona Margarete, por favor, trabalho aqui há 3 anos. Sempre fui dedicado." "Dedicado a quê? A tratar mal pessoas que você considera inferiores?" "Não, eu cuido bem da loja. Os números de vendas." "Os números de vendas", repetiu ela com desdém. "Você acha que esta empresa existe apenas para gerar lucro?" Ricardo não soube como responder. "Esta empresa", continuou Dona Margarete, "foi construída com base no princípio de que cada cliente merece respeito e dignidade, independentemente de sua condição social. Você violou esse princípio da forma mais cruel possível. Eu posso mudar, posso aprender." "Pode mesmo?" perguntou ela. "Diga-me, Ricardo, o que exatamente você aprendeu hoje?" A pergunta pegou o gerente de surpresa. Ele olhou na direção de Isabela, que agora usava uma delicada pulseira dourada e sorria radiante. Depois para Luciana, que observava a filha com amor infinito nos olhos. Eu aprendi que..." ele começou, mas as palavras se perderam. "Ainda não sabe, não é?" observou Dona Margarete.
Deixe-me ajudá-lo. Hoje você aprendeu que a dignidade não tem preço, que o amor de uma filha por sua mãe vale mais que qualquer mercadoria desta loja, que o trabalho honesto, não importa qual seja, merece respeito. Cada palavra era como uma punhalada na consciência de Ricardo. Mas, principalmente, continuou ela, você aprendeu que suas ações têm consequências. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Fernanda, chamou Dona Margarete, sem tirar os olhos de Ricardo. Sim, senhora. A partir de segunda-feira você será a nova gerente desta loja. Fernanda sentiu suas pernas bambearem. Eu? Mas, senhora, você demonstrou hoje as qualidades que procuro em meus funcionários: empatia, respeito e dignidade humana. Isabela, que havia escutado o anúncio, correu até Fernanda. Parabéns, moça Fernanda. Você foi muito gentil conosco. A simplicidade da congratulação da criança fez Fernanda chorar abertamente. Ricardo sabia que sua carreira havia chegado ao fim, mas algo mais profundo estava acontecendo. Pela primeira vez em anos, ele estava sendo forçado a confrontar o tipo de pessoa que se havia tornado. Ricardo, disse Dona Margarete finalmente, você está dispensado. Procure meu departamento de recursos humanos na segunda-feira para acertar sua rescisão. Eu entendo, murmurou ele, sua voz mal audível. Espero que entenda mesmo, replicou ela. E espero que use esta experiência para se tornar uma pessoa melhor. Enquanto Ricardo se dirigia cabisbaixo para a saída, Isabela correu até ele. Moço, chamou ela, fazendo-o parar. Ricardo se virou, temendo mais humilhação. Obrigada por deixar eu comprar o vestido da mamãe, disse ela simplesmente, estendendo uma de suas últimas moedinhas. Tome, é para o senhor. A inocência e generosidade da criança que ele havia humilhado foi o golpe final. Ricardo sentiu lágrimas formando em seus olhos pela primeira vez em muitos anos. Talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança para sua redenção. A gentileza inesperada de Isabela, ao oferecer uma de suas moedas para Ricardo, criou um momento de silêncio absoluto na boutique. O ex-gerente olhou para a pequena mão estendida, tremendo visivelmente. Aquela criança que ele havia humilhado cruelmente estava lhe oferecendo um presente. Não posso aceitar, murmurou Ricardo, sua voz embargada. Você precisa guardar seu dinheiro. Mas o senhor parece triste, observou Isabela com a percepção aguçada das crianças. Minha mamãe sempre diz que um presente pequeno pode alegrar o coração de alguém. Dona Margarete observava a cena com atenção redobrada. Havia algo naquela interação que ia além do que ela havia planejado. A inocência de Isabela estava criando uma oportunidade de redenção que nem ela havia previsto. Ricardo se ajoelhou na altura da menina, finalmente olhando nos olhos daquela criança que havia tratado com tamanha crueldade. Isabela, eu preciso pedir desculpas. Fui muito cruel com você e sua mamãe. Por que o senhor foi cruel? Perguntou Isabela, sem maldade, apenas curiosidade genuína. A pergunta simples atingiu Ricardo como um raio. Como explicar para uma criança os preconceitos mesquinhos que haviam guiado suas ações? Porque eu esqueci de ser uma boa pessoa, respondeu ele finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Fernanda sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Nunca havia visto Ricardo demonstrar qualquer tipo de vulnerabilidade ou arrependimento. Você pode aprender de novo, disse Isabela simplesmente, como se a solução fosse óbvia. Minha professora sempre diz que todo mundo pode aprender coisas novas. Dona Margarete se aproximou lentamente. Havia algo acontecendo ali que transcendia a justiça empresarial que ela havia planejado aplicar. Ricardo, disse ela, sua voz mais suave do que havia sido durante toda a tarde. Você quer aprender de novo? Ele levantou os olhos para ela, confuso. Eu não entendo. Isabela está certa. Todos podemos aprender. A questão é se você realmente quer. Ricardo olhou ao redor da loja. Para Luciana, radiante em seu vestido dourado. Para Isabela, ainda segurando a moedinha como oferenda de paz. Para Fernanda, que o observava com uma mistura de compaixão e esperança. Eu quero, sussurrou ele. Eu preciso. Foi então que Dona Margarete tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma.
Então aqui está o que vai acontecer, anunciou ela. Ricardo, você não está dispensado. Fernanda piscou, confusa. Senhora, você será transferido para a nossa unidade de trabalho social. Lá, você aprenderá o verdadeiro significado de servir pessoas que precisam de dignidade e respeito. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está me dando uma segunda chance? Isabela está me dando essa ideia, respondeu Dona Margarete, sorrindo para a menina. E quem sou eu para discordar de tamanha sabedoria? Isabela bateu palmas, feliz por ter contribuído para algo bom, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Mas a reviravolta não havia terminado. Luciana, disse Dona Margarete, se dirigindo à mãe de Isabela. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhora. Você mencionou um casamento. De quem é? Luciana sorriu timidamente. Da minha irmã mais nova. Ela está se casando na próxima semana e... Bem, eu não tinha roupa adequada para a ocasião. E onde será a cerimônia? No Clube Jardins. É um lugar muito elegante. Minha irmã conseguiu economizar muito para realizar o sonho dela. Dona Margarete franziu a testa. Clube Jardins? O grande salão? Sim, senhora. Por que pergunta? O que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos. Dona Margarete começou a rir. Não uma risada de escárnio, mas de pura surpresa e alegria. Luciana, por acaso sua irmã se chama Paula? Luciana sentiu o sangue gelar em suas veias. Como a senhora sabe? Porque, disse Dona Margarete ainda sorrindo, eu sou a madrinha de casamento dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luciana sentia suas pernas bambearem. Paula sempre falou sobre a irmã mais velha que criou ela sozinha após a perda dos pais. A irmã que trabalhou incansavelmente para que ela pudesse estudar e se formar. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luciana. A senhora é a Margarete que Paula sempre menciona? A mulher que a ajudou a conseguir o emprego no escritório? A mesma, confirmou Dona Margarete. E agora entendo por que Paula fala de você com tanto orgulho e amor. Isabela olhava entre sua mãe e Dona Margarete, tentando processar a informação. Mamãe, vocês se conhecem? Não diretamente, explicou Dona Margarete, se ajoelhando novamente na altura da menina. Mas eu conheço sua tia Paula e ela sempre conta histórias maravilhosas sobre sua mamãe corajosa. Fernanda sentia que estava presenciando algo mágico. As chances daquele encontro eram astronômicas. Ricardo observava tudo com uma mistura de fascínio e arrependimento renovado. Ele havia quase destruído um momento que claramente estava destinado a acontecer. Isso significa, continuou Dona Margarete, que você, Isabela, é a famosa sobrinha que Paula está ansiosa para apresentar para todos no casamento. Eu sou famosa? Perguntou Isabela, surpresa. Muito famosa. Paula sempre diz que você é a menina mais inteligente e carinhosa do mundo. Luciana não conseguia mais conter as emoções. Anos de luta, de sacrifício, de trabalho árduo para dar o melhor para sua filha e sua irmã. E agora descobrir que a mulher que havia salvado o dia era justamente alguém que já conhecia sua história. Dona Margarete conseguiu dizer entre lágrimas, não sei como agradecer. Primeiro por ter defendido minha filha, agora por descobrir essa conexão. Não precisa agradecer nada, interrompeu Dona Margarete. Na verdade, sou eu quem precisa agradecer. Agradecer por quê? Por me lembrar do que realmente importa na vida. Dona Margarete se virou para toda a loja, incluindo Ricardo em sua declaração. Hoje, uma menina de 8 anos me ensinou mais sobre dignidade, amor e perdão do que muitos adultos conseguiram em anos. Isabela, você veio aqui para comprar um vestido para sua mãe, mas acabou dando a todos nós um presente muito maior. Que presente? Perguntou Isabela, curiosa. O presente de lembrar que a bondade sempre vence a crueldade, que o amor sempre supera o preconceito e que às vezes as maiores lições vêm das pessoas mais improváveis. Ricardo sentiu essas palavras como um bálsamo em sua alma ferida. Talvez realmente houvesse esperança para ele. E agora, anunciou Dona Margarete com um sorriso radioso, precisamos nos preparar adequadamente para um casamento muito especial. Como assim? Perguntou Luciana. Fernanda,
Mostre para nossa cliente toda a coleção de acessórios. Isabela escolheu um vestido lindo para a mamãe, mas uma rainha merece uma produção completa. Margaret, isso é demais, protestou Luciana. Nonsense! Você é família, mesmo que eu só tenha descoberto isso hoje. E família cuida de família. Isabela estava radiante. Mamãe, agora a senhora vai ser a mais bonita do casamento. A segunda mais bonita, corrigiu Dona Margarete com uma piscadela. A noiva sempre tem que ser a mais bonita. Ricardo observava toda aquela demonstração de generosidade e amor com um misto de admiração e vergonha profunda. Ver como uma situação que ele havia começado com tanta crueldade se transformou em algo tão belo era uma lição que ele carregaria para o resto da vida. Dona Margarete, disse ele timidamente, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que está me dando uma segunda chance? Depois do que fiz, ela olhou para Isabela, que estava experimentando diferentes pulseiras com Fernanda. Porque uma criança muito sábia me lembrou que todo mundo pode aprender coisas novas. E porque acredito que pessoas podem mudar quando realmente querem. Eu quero, disse Ricardo com convicção. Quero ser o tipo de pessoa que Isabela pensa que eu posso ser. Então você já deu o primeiro passo, respondeu Dona Margarete. Enquanto Luciana experimentava sapatos que combinavam perfeitamente com seu vestido dourado, Isabela se aproximou de Ricardo mais uma vez. Moço Ricardo, disse ela, agora o senhor parece menos triste. Muito menos triste, Isabela. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que ser gentil é muito melhor que ser cruel. Isabela sorriu, satisfeita por ter ajudado mais uma pessoa. O que nenhum deles sabia, ainda, era que aquele encontro mudaria não apenas suas vidas, mas se tornaria uma história que seria contada por gerações. Uma lição sobre o poder transformador da bondade infantil e sobre como os momentos mais inesperados podem revelar as maiores verdades sobre quem realmente somos. 3 semanas após aquele dia transformador na boutique Essence, o Clube Jardins estava decorado como um conto de fadas. Flores brancas e douradas adornavam cada canto do salão, e a luz suave dos lustres de cristal criava uma atmosfera mágica para o casamento de Paula. Isabela estava radiante em seu vestido novo, um presente de Dona Margarete, mas seus olhos brilhavam ainda mais ao ver sua mãe. Luciana estava deslumbrante no vestido dourado que haviam comprado juntas, usando os acessórios cuidadosamente escolhidos por Fernanda, que havia se tornado uma amiga querida da família. Mamãe, a senhora é a mulher mais linda do salão, sussurrou Isabela, ajeitando o colar de pérolas no pescoço de Luciana. A segunda mais linda, corrigiu Luciana com um sorriso, apontando para Paula, que estava radiante em seu vestido de noiva. A noiva sempre tem que ser a mais bonita, lembra? Isabela riu, lembrando-se das palavras de Dona Margarete. Do outro lado do salão, Ricardo observava a cena com os olhos mareados. Ele estava diferente, não apenas nas roupas mais simples que usava, mas principalmente no olhar. Havia uma paz em seu rosto que não existia antes. Nas últimas 3 semanas, ele havia trabalhado no projeto social de Dona Margarete, ajudando famílias carentes a se prepararem para ocasiões especiais. Cada dia o ensinava uma nova lição sobre dignidade, humildade e o verdadeiro significado de servir ao próximo. Como está se sentindo? Perguntou Fernanda, se aproximando dele. Grato, respondeu Ricardo simplesmente. Todos os dias grato. Fernanda sorriu. Como nova gerente da boutique, ela havia implementado um programa onde parte dos lucros da loja era destinado a ajudar famílias trabalhadoras a terem acesso a roupas adequadas para momentos especiais de suas vidas. A ideia havia sido inspirada pela história de Isabela e já havia impactado dezenas de famílias. Ricardo chamou uma voz familiar. Ele se virou para ver Isabela se aproximando, segurando a mão de uma jovem mulher elegante. Paula, a noiva. Tia Paula, disse Isabela. Este é o moço Ricardo que eu te contei. Paula olhou para Ricardo com curiosidade. Ela havia escutado toda a história, como sua irmã e sobrinha haviam sido tratadas e como tudo havia se transformado. Então você é o famoso Ricardo, disse ela, mas sem hostilidade em sua voz. Eu, sim, respondeu ele claramente desconfortável.
E quero pedir desculpas pelo que fiz com sua família. Não precisa se desculpar comigo, disse Paula suavemente. Precisa se desculpar com você mesmo e usar essa experiência para se tornar uma pessoa melhor. É exatamente o que estou tentando fazer. Isabela puxou a barra do vestido de Paula. Titia, o moço Ricardo agora ajuda outras famílias como a nossa. Dona Margarete me contou. Paula sorriu para a sobrinha e depois olhou para Ricardo com nova compreensão. Isabela tem razão então. Você realmente mudou. Estou mudando, corrigiu Ricardo. Todos os dias, um pouco mais. Foi então que a música começou a tocar, anunciando a entrada da noiva. Paula beijou a testa de Isabela e se dirigiu ao altar, onde seu noivo a esperava com os olhos brilhando de emoção. Durante a cerimônia, Isabela segurou firmemente a mão de sua mãe. Quando o padre falou sobre amor, sacrifício e dedicação, ela sussurrou para Luciana. Mamãe, isso me lembra da senhora. A senhora sempre me amou assim. Luciana sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Todas as noites, trabalhando até tarde, todos os sacrifícios, todas as preocupações, tudo valia a pena por momentos como aquele. Dona Margarete, elegantemente sentada na primeira fileira como madrinha, observava a família com carinho. Após a cerimônia, ela se aproximou de Luciana. Posso roubar você por um momento? Elas se afastaram um pouco do grupo, encontrando um canto mais reservado do salão. Luciana, preciso te contar algo, começou Dona Margarete. Paula me procurou ontem. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu algo maravilhoso. Ela me pediu para oferecer a você uma posição em minha empresa. Luciana sentiu o coração disparar. Uma posição? Como coordenadora do nosso novo programa de responsabilidade social. Seria responsável por identificar e ajudar famílias que precisam de apoio para momentos especiais de suas vidas. Mas eu não tenho formação acadêmica para isso. Você tem algo muito mais valioso, interrompeu Dona Margarete. Você tem experiência de vida, empatia e a sabedoria que vem de quem lutou e venceu com dignidade. Além disso, quem melhor para identificar famílias que precisam de ajuda do que alguém que já esteve nessa situação? Luciana sentia que estava sonhando. E Isabela? A empresa tem creche e escola em tempo integral para filhos de funcionários. Isabela teria educação de qualidade enquanto você trabalha. Eu não sei o que dizer. Diga que vai aceitar, pediu Dona Margarete com um sorriso. Preciso de pessoas como você na minha equipe. Enquanto as duas mulheres conversavam, Isabela estava no centro de uma roda de crianças contando animadamente sobre sua aventura na boutique. E então eu ofereci uma moedinha para o moço triste e ele ficou menos triste, contava ela, gesticulando com entusiasmo. Uma das crianças perguntou, mas por que você deu dinheiro para ele se ele foi ruim com você? Isabela parou para pensar, com a seriedade que só as crianças conseguem demonstrar. Porque minha mamãe sempre diz que quando alguém está sendo ruim, às vezes é porque essa pessoa está triste ou com medo. E se a gente for gentil, talvez a pessoa lembre como ser gentil também. As crianças ouviram em silêncio, absorvendo a sabedoria simples mas profunda. Ricardo, que havia escutado a explicação de Isabela sem ser notado, sentiu seu coração se aquecer. Aquela criança havia compreendido algo que ele levou anos para aprender. Mais tarde, durante a festa, houve um momento especial. Paula pediu a atenção de todos os convidados. Eu gostaria de agradecer a algumas pessoas muito especiais, começou ela. Primeiro, a minha irmã Luciana, que sacrificou seus próprios sonhos para que eu pudesse realizar os meus. Os aplausos ecoaram pelo salão, enquanto Luciana tentava conter as lágrimas. E a minha sobrinha Isabela, que me ensinou que a bondade é a maior força do mundo. Isabela acenou para todos, um pouco tímida com tanta atenção. Mas principalmente, quero agradecer a Dona Margarete, que não apenas me ajudou profissionalmente, mas que mostrou à minha família o que significa verdadeira generosidade. Dona Margarete levantou-se e abraçou Paula, mas depois se dirigiu ao microfone. Na verdade, disse ela, sou eu quem precisa agradecer. Há algumas semanas, uma menina de 8 anos me lembrou de valores que eu havia esquecido em meio aos negócios e responsabilidades. Isabela, você mudou não apenas sua vida e a de sua mãe, mas também a minha. Ela olhou ao redor do salão.
seus olhos encontrando Ricardo, depois Fernanda, depois voltando para Isabela. Às vezes, continuou ela, as maiores lições vêm das pessoas mais improváveis, nos momentos mais inesperados. Uma criança que entrou em minha loja com algumas moedas e um coração cheio de amor, ensinou a todos nós sobre dignidade, perdão e a importância de tratar cada pessoa com respeito. O silêncio no salão era absoluto. Por isso anuncio hoje a criação da Fundação Isabela, uma organização dedicada a ajudar famílias trabalhadoras a terem acesso a momentos especiais com dignidade e alegria. Os aplausos foram ensurdecedores. Isabela olhou para sua mãe confusa. Mamãe, o que é uma fundação? É um lugar onde pessoas boas ajudam outras pessoas, meu amor, explicou Luciana, segurando a filha no colo. Como o que a gente fez na loja. Exatamente como o que fizemos na loja. Isabela sorriu, satisfeita por ter contribuído para algo tão importante sem sequer saber. Meses depois, a história de Isabela se espalharia pelas redes sociais, inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo. A Fundação Isabela cresceria além de todas as expectativas, ajudando milhares de famílias. Ricardo se tornaria um dos coordenadores mais dedicados da Fundação, usando sua experiência de transformação pessoal para ajudar outros a descobrirem seu potencial de bondade. Fernanda expandiria o programa da boutique para toda a rede de lojas de Dona Margarete, criando um movimento de inclusão social no mercado de luxo. E Luciana encontraria finalmente não apenas estabilidade financeira, mas propósito e realização em ajudar outras famílias como a dela. Mas naquela noite de casamento, enquanto Isabela dançava com sua mãe ao som de uma música suave, ela fez uma pergunta que resumiu toda a magia daqueles momentos. Mamãe, aconteceu tudo isso só porque eu quis comprar um vestido para a senhora? Luciana olhou para a filha, aquela menina extraordinária que havia mudado tantas vidas sem nem saber, e respondeu, não, meu amor. Aconteceu tudo isso porque você tem um coração puro e ensinou a todos nós que o amor sempre vence. Isabela sorriu, abraçou a mãe mais forte e continuou dançando, sem saber que sua história se tornaria um símbolo eterno de que, às vezes, as pequenas ações de uma criança podem transformar o mundo inteiro. E assim, uma simples ida a uma boutique para comprar um vestido se tornou a prova de que a bondade, o amor e o perdão são as forças mais poderosas do universo.